Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Ó, mandaram aqui também, ó, o que ele tá achando da cena do fisiculturismo atual, que tá muito na moda ultimamente, principalmente no Brasil. O que ele tá achando do Ramondino e sobre o cara que tá no momento agora também, o Siban. Até que ponto o hype nas redes sociais, ela influencia na decisão dos juízes? Você acha que de alguma forma todo o buzz, todo esse negócio que acontece antes do campeonato acaba influenciando um pouco a decisão dos juízes ou não? O turismo mudou de concepção. Antes atletas mais secos e condicionados, como o Super Sliced, hoje músculos mais arredondados. Flex Lewis, ele respondeu sobre e fez várias observações. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Flex, você estava falando das redes sociais, né, de números grandes. Até que ponto o hype nas redes sociais, ela influencia na decisão dos juízes? Você acha que de alguma forma todo o buzz, todo esse negócio que acontece antes do campeonato acaba influenciando um pouco a decisão dos juízes ou não? Olha, a gente tem que lembrar que os juízes são fãs. E o Eduardo já foi jurado, eu também, como convidado. Se isso afeta a relação, o dia, a performance no dia, não sei. Tem que ser, o melhor tem que vencer. E a gente ouve isso dos fãs também, né? Eu acho que isso tem um peso, porque não necessariamente na hora de julgar, mas em levar o atleta para o campeonato. Porque todo o hype e a expectativa por trás, mas também, se você quer começar a colocar filtros nas suas fotos, que é o prejuízo também, a parte ruim das redes sociais. Os atletas fazem as poses e usam filtro para eles ficarem ainda melhor do que eles de fato são. E aí eles chegam no campeonato, tipo, esse cara não é assim. Então isso pode ir contra eles. Então você pode usar as redes sociais para o seu benefício ou não. E se você começar a utilizar filtro, as pessoas vão saber e vão te colocar dentro dessa categoria da pessoa que está trapaceando nas redes sociais, porque você não é assim. Não vou falar nem o nome, mas a gente sabe quem é que usa filtro. No meio todo mundo sociais. Sabe, né? Acaba sabendo. Todo mundo sabe. Porque a gente sabe quem aparece no shape mesmo. Pra entrar no shape igual ele, cara, nenhum filtro faz isso. Eu falo com a cara assim, é pesado, é muito sofrimento de condicionamento. Os caras não querem sofrer hoje em dia, eles não querem passar por esse sofrimento, eles querem usar filtro e aí chega lá e fala, o meu coach me ultrapassou aqui, fez o que eu não precisava. Não, você não era assim, cara. Então, a pergunta sobre as redes sociais. Os juízes estão empolgados em te ver, então você tem que estar à altura das expectativas deles e não criar as expectativas nas redes sociais através de filtro. Faz sentido. E não conseguir demonstrar o que o pessoal estava na expectativa. Concordo muito. Pode ser até pior, né? Pode ser até o contrário. Com certeza. E aí você estabeleceu isso pra você mesmo. É um esporte de juízes. Fala, Tuti, o que você quer falar? Vamos lá. O Everton... Primeiro eu queria falar que eu te amo. Segundo que não é recíproco. Tudo bem. Vida. O Everton Queiroz mandou: por que o fisiculturismo mudou de concepção? Antes atletas mais secos e condicionados, como o Super Sliced, hoje músculos mais arredondados. Arrendados, na verdade, desculpa. Tem a ver isso? A galera me chamava muito de Super Sliced porque eu trazia um condicionamento muito insano pra cima do palco, sabe? Como eu não tinha os arredondamentos que o Flex tinha, a minha única arma era tentar entrar o mais seco possível. Não, mas é verdade, o Flex sempre teve os músculos muito arredondados, sempre foi muito cheio. Eu costumo dizer que o Flex tem o contorno do Flex é imbatível. A minha arma era muito mais a parte interna. Era os miolos, então eu tentava brigar, tentar trazer o máximo de detalhe possível para brigar com um cara que era impecável, né? A galera chama de frame, né? No formato. Então, assim, o condicionamento ele pode ser uma arma, mas assim, a galera confunde muito, não é questão de só entrar mais seco. O condicionamento, quando se fala, é o conjunto é o balanço entre volume, definição. Não é uma coisa só, né? O que eu acho, eu não sei, durante algum tempo se criou uma questão de
É que assim, ó, na categoria Open não tem limite de peso. Então isso é bom, mas isso acaba se tornando, às vezes, um tiro no próprio pé. Porque é diferente da Classic, que é o Sebum e o Ramon, eles têm um limite de peso em relação à altura. O Ramon hoje ele pode pesar no máximo 103 quilos, pela altura que ele tem hoje. Então faz com que ele obrigatoriamente entre mais seco. Se dissesse pro Ramon assim, ó, esquece o 103, pode entrar com o peso que tu quiser. Talvez ele não usaria essa margem para entrar maior e mais seco. Talvez ele só entraria maior e não tão seco. Entendi. Então, às vezes isso pode se tornar uma vantagem, como o atleta pode não saber usar das vantagens e entrar pior. Mas eu acho que isso é muito individual. Eu não sei, talvez a luta, se criou uma falsa sensação de que os atletas têm que entrar cada vez maiores e maiores e maiores, mas eu ainda acredito muito na questão, no condicionamento. Eu acho que os detalhes é o que cria esse aspecto. Às vezes tu vê um atleta perto, assim, ao vivo, tu fala, mas ele não é tão grande quanto na foto, porque o que importa é realmente aquela ilusão que cria em cima do palco. E às vezes o cara que é o maior cara de roupa, nem sempre ele é o melhor atleta em cima do palco, entende? Então, entendi. Né, Flex? Concorda? Absolutely. Com certeza. Sabe qual que é o que eu reparo? O que eu reparo nas pessoas, que elas têm que se preocupar? O quê? Com o rosto? Não dá pra esconder o sofrimento do rosto. Então muitos casos vão falar, igual o Eduardo disse, aquele cara ali, ele é tão grande de roupa. Não. Os caras com quem você tem que se preocupar no backstage tem um rosto de esqueleto. Não sei se dá pra puxar o rosto do Eduardo quando ele tava na dieta. Ele era assim, ó. Pô, eu tenho alguns. Tem algumas? Era rosto de sofrimento. Com certeza, rosto de sofrimento. E essa foto? Isso aí é depois da competição. Essa daqui? Isso foi bem depois. Eu devia ter comido uns 18 hambúrgueres nessa foto aí. Mas o que eu quero dizer é, eu vou pro backstage e todo mundo tá lá relaxando, mas dá pra ver quem realmente vai estar no shape. E quando a gente viajava internacionalmente, a gente não conhecia os outros caras. Então, um dos motivos que fez eu e o Eduardo viajarmos foi pra nos testar contra os melhores atletas que não recebiam visto para ir para os Estados Unidos. Então, todos os anos que eu competia no Mr. Olympia, e aí depois eu ia viajar, eu ia para Coreia, República Tcheca, eu ia para San Marino, e aí a gente competia contra atletas do Irã, do Oriente Médio, que eles não conseguiam visto naquela época. Então quando a gente ia pro backstage, a gente via esses caras e falava, quem é esse cara? Mas você via o rosto chupado dele, a gente pensava, esse cara pode ser perigoso. Talvez ele não seja de fato, mas o sofrimento tava lá. E a categoria de 212 é uma categoria muito única, em que a gente tem essa irmandade de viajar. Quando a gente viajava, independentemente se o inglês é seu idioma principal ou não, a gente cuidava um do outro. A gente garantia que a categoria criasse essa irmandade muito única, porque na categoria Open Class que o Eduardo falou, talvez você tenha lá 2 ou 3 caras que sejam amigos, que fiquem juntos, talvez um grupo um pouco menor, mas na categoria 212 a gente fica junto, cara, a gente cuida um do outro. O que mandaram aqui também, o que ele tá achando da cena do fisiculturismo atual, que tá muito na moda ultimamente, principalmente no Brasil. O que ele tá achando do Ramon Dino e sobre o cara que tá no momento agora também, o Siban? O que eu acho do Ramon? Cara, olha só a estrela que o Siban é. Cara, quantos seguidores ele tem? 20 milhões? Algo assim? Eu posso falar o seguinte. A gente fez meio que uma revelação do Instagram do Siban e ele tem mais engajamento que o The Rock. O quê? É nesse nível? Nossa, cara, não fazia ideia.
E quando você vê os seguidores, porque eu acho que o The Rock tem 300 milhões e alguma coisa, e o Chris tem 20 milhões. Mas quando você vê a quantidade, cara, de engajamento, o CBAM acaba com o The Rock. Mas quando você tem o Chris como campeão e o Ramon no segundo lugar, cara, as pessoas falam, bom, tá bom, o Chris, quem é o segundo melhor do mundo? O Ramon, então, tem, mas eu acho que eu vi ontem, eu acho que ele tem 5 milhões de seguidores, alguma coisa assim. Então, as redes sociais trazem muita responsabilidade. E a cena, atualmente, é uma cena que está crescendo muito, mas, como eu falei, precisa ter responsabilidade. Nós não tivemos que lidar com isso na nossa época. Claro, nós tínhamos a bandeira que a gente representava, as pessoas que a gente representava, mas agora esses caras nas redes sociais já têm seus seguidores. E é uma época em que essa época pode te construir ou acabar com você. E bodybuilding está enraizado nas redes sociais. Se você não tem redes sociais nesse negócio do bodybuilding, cara, isso pode te afetar a sua presença no palco, porque você pode ter um hype maior antes de subir no palco. O Chris é um monstro completamente diferente, ele tá indo muito bem nas empresas, nos negócios, tem muitas oportunidades fora do esporte. Mas o Chris também, ele é muito calmo, ele é muito introvertido. Então ele precisa sair um pouco da casquinha dele para ele conseguir fazer a maioria das coisas, sabe? Mas eu acho que ele tá para ter um filho nas próximas 2 semanas, inclusive, e isso também vai ser uma daquelas situações em que ou vai fazer ele melhor, ou você vai perceber, tipo, eu acho que eu quero ficar mais em casa, eu quero ficar com a minha família, sabe? Vai acontecer alguma dessas duas coisas. Pra gente, a nossa família nos motivou, porque a gente teve outro propósito, era para as nossas crianças. Mas o Chris já tem todo o sucesso, a fama, a grana. Então pra que ele vai continuar competindo? É igual o Conor McGregor retornando agora a lutar. Ele fala de lutar porque ele ama lutar. Eu sou um amigo muito próximo dele e ele ama a treta. Ele não tá fazendo isso por dinheiro, ele não precisa ganhar dinheiro. Ele lançou um filme, inclusive, essa semana, e eu acho que eu já vi ele em anúncio aqui no Brasil desse filme. E ele tem é o maior salário de um ator pela primeira vez na história. Então ele não tá fazendo nada pelo dinheiro, pela fama. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele ainda é apaixonado pela luta. Então você tem que analisar a situação do Chris. Para que você vai competir agora? Porque você quer defender o título? Ou é a oportunidade, talvez, do Ramon de tipo, bom, beleza, talvez agora ele vai colocar o pé no freio um pouco, porque agora ele vai ter um filho, talvez ele se distraia um pouco. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... beleza.